Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Mas a ideia do programa, como vocês já sabem, mais do que o direcional de mercado financeiro, é justamente trazer insights, provocações, tornar você um investidor melhor a cada dia a partir do bate-papo com nossos convidados. E hoje nós temos uma edição especial do programa. Hoje Você com Dinheiro completa 2 anos, né? Estamos aí completando 2 anos de Você com Dinheiro e eu queria começar já o programa trazendo esses agradecimentos especiais e trazendo uma dinâmica diferente aqui para o programa. Nós teremos hoje dois convidados aí que vieram de longe aqui fazer a gravação, como vocês vão conferir. E eu queria chamar aqui para a conversa, vocês vão ver que tem outras coisas diferentes no programa de hoje. A gente vai trazer perguntas externas, relembrando aí as edições passadas, quando o programa era ao vivo. Nós vamos trazer aí uma pequena apresentação da saga dessa turma vindo aqui fazer o programa conosco e, naturalmente, vocês vão ver aqui o cenário configurado de maneira diferente para termos aí esses 2 excelentes convidados. Então, confira aí com a gente. Fábio, prazer recebê-los aqui no Você com Dinheiro de hoje. Prazer, Felipe. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria começar, antes de a gente abrir essa caixinha preta aqui, eu queria começar perguntando para você. Geralmente a gente puxa o papo sobre a empresa no último bloco, mas até pela dinâmica diferente de hoje, eu queria trazer essa apresentação da companhia logo no começo. Conta um pouquinho para a gente, para a nossa audiência, o que faz a Berlin. A Berlin, hoje em dia, a gente é um grupo de empresas criativas. A gente começou em 2019, então a gente está indo aí para o 6º ano de empresa, como uma agência de Brand Experience. E aí, o que é Brand Experience? A gente faz ativações e experiências de marca. Então, a gente começou a desenvolver um trabalho com as marcas, pensando em como usar a criatividade e o marketing de experiência para desenvolver elas dentro dos seus mercados, dentro do público interno e por aí vai. Depois a gente abriu uma produtora de audiovisual que tinha muita sinergia com o nosso trabalho, que se chama Oslo. Depois a Toca, que fazia captação de patrocínio, então pegando toda a vertente de evento e ativação e juntando essas 2 pontes. E por último, Roma, que é a nossa holding de food service. Então a gente tem participação em restaurantes, tentando diversificar o nosso portfólio. Hoje a gente trabalha como o Pedro falou, diferentes frentes. Então, eu acho que o que a gente tem mais a ver com o mercado financeiro que a gente vai poder trazer aqui hoje são os clientes que a gente tem. E, além disso, na verdade, é uma visão diferente para como a gente pode também trabalhar marketing, até para esse tipo de instituição também, alguns grupos de interessados que estiverem assistindo a gente. E vocês trouxeram aqui, olha, o que a gente vai trazer justamente dos clientes, mas o conceito do branding é um pedaço importante, inclusive, do valuation das companhias. Então, a gente aproveitar aqui para destrinchar onde marca tem valor, pode ter certeza que a gente está dentro do campo da nossa audiência. Com certeza. Com certeza. Até porque quando a gente fala de branding, tem que entender que branding é marca. E marca é uma coisa viva. Então, até gosto de pensar que termina com ENG porque ela está ali no gerúndio, está caminhando. Então, marca tem uma vida, tem uma história, tem um universo e ela gera valor intangível. E esse valor, ele impacta no valuation. Agora, como é que... o que é gerar marca a partir de experiência? Indo ali no comecinho do conceito da Berlin. Porque a gente tem visto acho que um grande problema que as marcas enfrentaram ao longo do tempo. Na verdade, isso acontece com vários mercados, mas os mercados têm ciclos, né? E o primeiro grande pool da propaganda foi via impressa. Então, quando começaram a surgir as imprensas, você começa a ter aquela divulgação em massa.
depois vieram as primeiras grandes mídias de massa para além do impresso. Então, rádio, depois com TV. E durante todo esse jogo, era uma disputa de inserção, tempo de contato com a audiência. Hoje em dia, você tem, no limite, virtualmente, o tempo de contato com a audiência é infinito, né? E você pode ter todos os vídeos da marca no YouTube, a questão é quem vai assistir ou não. O jogo passa a ser quanta atenção você vai dar àquele conteúdo que está disponível, né? E aí vem esse jogo de puxar experiências diferentes e que você esteja, de alguma forma, imerso ali aquele conteúdo. Só que, como você transforma isso em valor? Porque você pode ter uma experiência super legal, mas que não marcou a marca. Na verdade, quando a gente começou a Berlim, a gente batia muito nessa tecla que você trouxe. Então a gente falava, as marcas não querem mais estar disputando esse espaço na mídia. Não querem só estar naquela tela de uma forma monótona e que ela vai se reinventando, mas de uma forma muito parecida. Então, as propagandas são parecidas, você vê 10 produtos parecidos fazendo propagandas parecidas. Então, o que a gente queria inicialmente era fugir disso. A Berlim, ela surge, na verdade, uma necessidade das marcas de estarem inicialmente com a gente dentro de eventos de uma forma diferente. Então, elas queriam estar em contato com esse público que estava em determinados eventos e a gente queria ativar elas de uma forma diferente exatamente para a gente começar a criar esse vínculo com elas, com os clientes, né? Então, a gente enxergou o início da Berlim foi exatamente essa necessidade. Como que a gente vai trazer para a marca uma experiência diferente daquela atuação digital ou da televisão que ela tem? E acho que um ponto que faz você entender isso é quando você está assistindo um vídeo no YouTube ou televisão ou uma série, você não gosta de ser interrompido. Então Exato. você não quer ser interrompido por propaganda. Propaganda não faz mais tanto sentido em muitos recortes. Então quando você leva para uma experiência, você tira o cliente de um papel de espectador e você coloca ele no papel de agente de troca. Então ele passa a trocar com a sua marca e a partir dali você tem a possibilidade de gerar memória afetiva, aumentar brand awareness, envolver ele com a sua marca e aí trazer resultados para o valor da marca de fato. A pessoa que teve uma experiência, por exemplo, uma ativação da Coca-Cola no Rock in Rio da Mega Banda. 30 pessoas tocando numa banda no Rock in Rio e são pessoas que estão ali no festival, são pessoas comuns. Essas 30 pessoas criam uma ligação totalmente diferente com a Coca-Cola do que 30 pessoas que assistiriam uma propaganda aleatória na televisão, por exemplo. E quando usa até o exemplo da Coca-Cola, tem várias maneiras que você pode ativar. Então você tem a primeira onda de ativação, que é estática, você está vendo alguma coisa na testeira, material gráfico. A segunda onda, ela é interativa, então você interage com a marca de alguma maneira, participa. E a terceira onda, que é esse exemplo da Mega Banda, é colaborativa. A ação ela só ocorre se você participar. Então você precisa que o cliente, que o consumidor esteja ali tocando para ter aquela ativação. E agora, vocês trouxeram um ponto. Na verdade, tem duas quebras aí, né? Então, vou começar pela última, que está mais relacionada com esse ponto de ativação. Uma marca como a Coca-Cola, ela está inserida nesses contextos de experiência. E aí a gente está aqui, a gente fala também com outras pontas da cadeia de comunicação do mercado financeiro. E um problema que a gente costuma ter é justamente, olha, falar de dinheiro é uma caixinha toda fechada, você não gosta de falar em todas as situações, seu próprio processo de interação com as marcas é muito quadrado. Como é que você leva uma experiência para esse tipo de contexto que já nasce quadrado? Acho que cada mercado tem um recorte, isso é fato. Mas às vezes o importante é você entender por que esse mercado é quadrado. E aí você vai ter aí um oceano azul, ou seja, um oceano com muitas oportunidades. Talvez as pessoas tenham dificuldade de falar de dinheiro porque elas não passaram por uma educação financeira. Então, talvez o primeiro momento seja educar esse cliente sobre falar dinheiro, falar sobre dinheiro para que isso não vire tabu, trazer para ele maneiras mais fáceis dele se comunicar, dele entender como funciona essa operação, porque principalmente para quem trabalha no mercado financeiro, coisas muito simples podem ser simples, né? Mas para quem está fora do mercado financeiro, isso é muito complicado e dinheiro, ele entra no lugar de sobrevivência. Você não faz nada sem dinheiro. E óbvio, tem aquela máxima do dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. Então, é importante as pessoas entenderem que dinheiro mexe com elas, porque mexe com a forma que elas vão sobreviver. Então, é importante que a gente consiga sempre trazer educação e posicionando pouco a pouco para ser ganhando espaço e elas ficarem mais confortáveis com essa relação. E é importante também destacar que essa metodologia, como o Pedro falou, da gente estudar e entender,
a origem daquela questão, aquele mercado, ele é aplicável para literalmente qualquer um dos nossos cases. Então, se a gente for falar de mercado de bebidas, ou de carros, ou dinheiro, a gente vai, da mesma forma, sentar e estudar aquele mercado, aquela empresa, aquelas campanhas que já estão existindo ali, até a gente chegar, de fato, numa experiência que faça sentido para aquele mercado. Então, eu, pessoalmente, não acho o dinheiro uma questão diferente do que a gente costuma trabalhar. A diferença é, de fato, a ótica que a gente vai poder trazer para poder, como o Pedro falou, por exemplo, educar todas as pessoas que estão assistindo aquele conteúdo ou que estão participando daquela experiência para elas não terem esse tabu, por exemplo, na hora de falar de dinheiro. Então, eu acho que são diferentes maneiras que a gente consegue abordar ali o cliente quando a gente vai falar especificamente de dinheiro. Isso considerando também que a gente está falando de massa, né? Então, um recorte genérico. Mas, às vezes, com grupos específicos, isso já está mais nivelado, isso já está em um outro momento, então a gente consegue entender o objetivo daquele grupo e fazer uma experiência mais direcionada. Se a gente fala com diretores de empresas de mercado financeiro, obviamente a gente não vai ter, talvez, esse tabu em relação ao dinheiro, em relação ao investimento, ou o que for. Com certeza. Agora, vocês acham que as propagandas... Vocês falaram sobre o problema mecânico da propaganda em ser um interruptor, por exemplo, do seu entretenimento. Mas as propagandas ficaram menos criativas com o tempo também? Eu não acho que ficaram menos criativas. O que eu acho a gente tem uma exposição a um número maior de propagandas. Além disso, a gente tem uma mudança no modelo. Então, mudança no modelo de consumo, mudança no modelo de fazer publicidade, de fazer marketing. Hoje em dia, a gente tem uma presença muito forte nas redes sociais que mudou a forma que o jogo é. Então, um orçamento que a marca antigamente tinha todo, sempre sendo dedicado para a televisão, agora ela tem que pulverizar em outras frentes. Então, isso também mexe na estrutura. Mas eu não acho que ficou menos criativo, não. E acho que o Brasil tem um potencial criativo na publicidade que, assim, é um fenômeno e uma das grandes potências mundiais. E eu acho também importante a gente destacar que a gente não sugere ninguém de abandonar a publicidade tradicional. O que a gente sugere, quando a gente vai conversar com o cliente, é de mesclar. Então, ele ter o orçamento, como o Pedro falou, uma parte voltada para televisão, uma parte voltada para rede social, uma parte voltada para fazer uma experiência de marca, uma parte para endomarketing, enfim, são diversas possibilidades que a gente pode trabalhar quando a gente tem um orçamento de uma empresa. E aí tem um conceito dentro de comunicação que se chama comunicação integrada. E aí quando você investe em diferentes frentes, isso tem um retorno integrado. Então todo mundo está falando sobre a mesma coisa, todo mundo está dentro da mesma campanha, isso ajuda e vai reforçando ao cliente durante vários pontos da jornada. Então, às vezes, o saldo final fica com o Google, que o cliente foi lá, entrou, digitou o nome da empresa, entrou no site direto e comprou. Mas para ele lembrar o nome da empresa, saber que a empresa tem aquele produto e chegar no Google, às vezes ele passou por rede social, experiência, por uma série de outros pontos e pontos de contato para reverter lá no Google. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Pedro e com o Fábio aqui da Berlim, falando um pouco sobre branding e falando um pouco sobre como experiências diferenciadas ajudam a construir esse branding, o que a gente pode pensar fora da caixa sobre esse assunto. No entanto, falando em pensar fora da caixa, nós temos uma caixa no programa de hoje. Vocês vão ver que no próximo bloco a gente vai trazer o sorteio de algumas perguntas deixadas nas caixinhas de perguntas lá da Berlim, para justamente trazer um pouco daquela interatividade que a gente tinha no começo do programa, fazer essa ponte aí, aproveitando essa data especial. Então não percam, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, especial aí, a comemoração dos 2 anos aqui do programa e batendo um papo com o Pedro e com o Fábio aqui da Berlim, falando um pouco sobre branding, sobre brand experience e aí pensando em como essas experiências diferenciadas trazem aí valor de marca, o que a gente pode pensar de atuações diferentes. E para brincar um pouco com esse contexto de atuações diferentes, como eu já antecipei no primeiro bloco, além de rememorar, né, um pedaço que era importante do começo do programa, quando o programa ainda era ao vivo e transmitido só pelo YouTube, a gente fazia justamente as perguntas pelo chat. E aí, a gente não pode fazer a pergunta pelo chat, porque a gente está aqui no ambiente gravado, mas a gente pode pedir as perguntas antes. E aí o pessoal da Berlim preparou essa caixinha aqui para a gente. E aí eu vou agora sortear a pergunta que o público fez pelo Instagram da Berlim, não é isso? Vamos lá, então agora a gente vai lá, eu vou beber na fonte dos próprios convidados. Eu vou
ter aqui perguntas vindas dos internautas. Agora eu entreguei a idade, né? Internauta é brincadeira. Vamos lá. Ah, bacana. Tem uma pergunta aqui sobre a história da empresa. É bom que se tivesse combinado para fazer essa pergunta logo depois do primeiro bloco, não ia ter sido tão cirúrgico, né? Mas pergunta aqui quais foram os principais marcos na história do grupo Berlim. Os comentários começaram faz cerca de 6 anos, começaram em 2019, estão indo para o 6º ano aí, a gente está em 24, então tem 5 anos completos indo para o 6º. Conta um pouquinho de outros pontos aí que vocês foram buscando ao longo dessa trajetória, o que vocês trouxeram. Se vocês puderem, a gente está aqui fazer as perguntas que vocês às vezes não vão querer responder, mas a gente pergunta mesmo assim. Então, uns clientes aí legais que apareceram, conta um pouquinho do que foi a construção. Porque a gente traz alguns empreendedores aqui também, e eu acho super bacana vocês trazerem os marcos, né, para valorizar, para festejar, como a gente está fazendo hoje aqui com os 2 anos do programa, mas também os perrengues, né, que é para quem está começando, quando der o primeiro chutão na pedra, saber que pode passar por isso e tem esperança do outro lado, né? Eu acho que quando a gente vai falar de marcos, a gente tem, como você falou, essa trajetória de 5 para 6 anos, tem muita coisa que a gente lembra dessa trajetória toda, né? Muitas mudanças que a gente passou já. E, pelo menos, o que a gente estava conversando até vindo para cá, o primeiro momento que a gente tem essa lembrança assim, mais forte, quando a gente fechou nosso primeiro grande cliente, que foi a Skol Beats, da Ambev, né? Foi o Carnaval de 2020. A gente fez uma ativação com eles que recebeu prêmios internacionais e eram cabines de glitter de 3 metros de altura que as pessoas entravam dentro, na porta de alguns pontos de vendas deles, espalhados pelo Rio de Janeiro. Na compra da Skol Beats nova, que era a Skol Beats CT, você ganhava esse banho de glitter. Você entrava dentro da cabine e a gente jogava glitter biodegradável em cima das pessoas e elas saíam prontas para o bloco. Então foi uma ativação que foi um sucesso com a Ambev, com a Skol Beats. A gente recebeu, como eu falei, prêmios. A gente participou também do Creative X dentro da Ambev. E, enfim, foi uma ativação que pra gente marcou muito, porque era o primeiro grande cliente. Como você falou, a gente estava com muita dificuldade com quem está começando. A gente teve longos meses trabalhando muito para chegar até esse primeiro cliente também. E acho que um ponto até para complementar isso, que eu concordo que é um ponto importante, eu tenho outros que eu vou querer trazer depois, mas a gente começou muito jovem. Então a gente tinha 20 e poucos anos, não tinha barba, não tinha nada, não tinha portfólio, e a gente chegava nos clientes, falava que ia fazer acontecer e, enfim, muitos nãos e poucas oportunidades. Aí o Fábio deixou a barba crescer. Exatamente. Mas eu tô nessa saga também, não aguento mais. Chegar na reunião, o cara fala, não, mas depois você não tem nem barba. Depois eu te passo uns produtos que fazem crescer. Boa. Mas era muito difícil, a gente tinha pouco portfólio. Então esse foi um dos primeiros sims que a gente conseguiu fazer e a gente pegou todo o dinheiro do projeto para fazer portfólio. Então, em vídeo, projeto baratíssimo, porque a gente queria penetrar no mercado. Então, acho que foi um grande marco, e daí depois a gente foi atendendo outros clientes super grandes. Então, Heineken, Domino's, TikTok, por aí vai. Outro marco que eu acho que é muito forte foi a pandemia. Acho que ninguém que trabalha com experiência passou ileso da pandemia. Não vou me repetir sobre isso, porque acho que todo mundo já sabe o que aconteceu. Mas na pandemia a gente se reinventou, e aí para fora do discurso de verdade. Então, a gente fez um projeto que foi muito legal, que foi a Live Solidária, do Marcelo. Marcelo é ex-jogador do Real Madrid, atual jogador do Fluminense. Ele é nosso cliente e a gente teve uma live com ele, onde o objetivo era conscientizar as pessoas para elas ficarem em casa, gerando entretenimento e, além disso, também fazer doações. Um modelo que foi muito comum durante a pandemia, só que a gente teve uma questão de timing. Então, foi antes da live da Marília Mendonça, antes de Gustavo Lima, foi muito no início da pandemia. Então, a gente saiu em mais de 40 veículos de comunicação internacionais, teve a nossa logo no Jornal Nacional, foi muito maneiro. Isso com um ano de agência, né? Exato. Recente. E a gente teve muitas doações, então a gente construiu parte de uma ala de um hospital, colocou mais de 100 pias para pessoas em situação de rua poderem se higienizar. Muitas pessoas legais participaram da live como, enfim, doadores. Então, teve Reinaldo Gianecchini, Vinícius Júnior, Paulo Gustavo, Thiago Silva, Glenda Kozlovski, enfim, uma galera de peso. Então, foi um projeto muito relevante. E aí, a partir desse projeto, a gente entendeu que tinha um caminho dentro do audiovisual. E aí a gente abriu a segunda empresa do grupo, que naquele momento ainda não era grupo, que é a Oslo. A gente entrou, enfim, fomentou ela, cresceu desde o início e fez muita live durante a pandemia. E aí a gente passou a ser grupo. Acho que isso também é um grande ponto legal também que a gente fez durante a pandemia
as nossas lives não eram só chegar ali, montar uma estrutura para gravar e gravar. A gente fazia toda uma construção de cenário, a gente contratava um apresentador, a gente criava todo o roteiro, a gente tentava trazer uma solução um pouco além do que as pessoas estavam acostumadas ali a contratar também. Isso com todos os desafios de seguir as medidas da OMS, tornar um lugar seguro. Então, a gente cresceu muito durante esse período, apesar de ter sido um período bem difícil. E acho que um último ponto que a gente vale trazer, o nosso primeiro projeto, que é o Chef por um Dia, a gente segue fazendo ele até hoje. Foi a 5ª temporada agora, patrocinada pela Frescato, com a Stella, também parte da Ambev, várias outras marcas também envolvidas com a gente. E o mais legal, na verdade, do Chef por um Dia, além do projeto ser o máximo também, é que a gente fez essa 5ª edição agora no nosso restaurante. Então a gente começou a empresa com um projeto gastronômico, a gente tinha o sonho de ter restaurante, a gente tem muita afinidade com isso também, e aí a gente conseguiu, no 5º ano de agência, realizar o nosso projeto no nosso restaurante. Isso pra gente foi uma realização incrível também. Foi muito realizador. E é um projeto que, como é desde o início, ele acompanha a nossa maturidade também como empresa. Então a gente vai passando por vários momentos e vendo a evolução do projeto junto com a nossa evolução como agência. Na 3ª temporada a gente cozinhou juntos, então foi também super simbólico. A gente fez uma série de ativações já dentro do evento. Então, um ano a gente tinha a Baden-Baden como patrocinadora, tinha uma degustação com óculos de realidade aumentada. Então, você colocava o óculos, tinha uma série de estímulos visuais, você ia provando a cerveja. Enfim, a gente foi mudando toda a experiência do projeto e a gente via isso acompanhando a evolução da agência. Pô, muito legal, histórias bacanas aí. Eu posso pegar outra pergunta agora? Claro, fica à vontade. Então, mas se tiver mais histórias depois, a gente fala mais. Mas podemos trazer mais histórias ao longo das outras perguntas. Aqui, ó. Oportunidades e dificuldades no segmento. Quais são as maiores oportunidades que vocês veem, né, no segmento de marketing para os próximos anos? Mas, dado que fala de oportunidades e dificuldades, eu não vou deixar vocês saírem aqui sem as perguntas difíceis, então eu quero que vocês falem também o quem vai sofrer mais nesse mercado também, que a gente não está aqui só para passar pano, não. Bom, o primeiro ponto que eu acho que já combina a oportunidade com quem vai sofrer com dificuldade é toda a questão de mudanças climáticas de sustentabilidade. Então, a gente tem como verdade já dentro da agência hoje que a gente precisa trabalhar muito bem, praticamente todos os projetos que a gente faz, a sustentabilidade, isso é uma exigência que a gente vai ter dos nossos clientes, tanto como empresa, quanto os clientes dos nossos clientes também, quanto consumidores. Então, a gente acha que cada dia mais isso vai estar em evidência, não que já não esteja, já está, já é uma realidade para a gente poder trabalhar isso também. E é uma oportunidade porque a gente consegue criar algumas ativações para demonstrar o que as empresas estão fazendo pelo meio ambiente, mas também é uma dificuldade e pode ser um calcanhar de Aquiles para algumas grandes empresas que não trabalharem nisso bem também. Eu acho que, de maneira geral, quando a gente fala de oportunidades e dificuldades dentro do marketing, está muito ligado com o mercado de tendências global como um todo. Porque o marketing é uma ferramenta de desenvolvimento de marca, uma ferramenta de venda, é uma ferramenta empresarial. Então, ele entende e absorve todas as dificuldades e oportunidades do mercado como um todo, seja o mercado que for. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, isso é uma questão para todo mundo. E aí acho que isso tem muito a ver. Outra coisa é entender que os meios de comunicação eles se atualizam. E a gente acaba sendo refém e também apoiador, né, de algumas plataformas. Então, teve agora o caso do X, que é o antigo Twitter saindo do Brasil. A gente tem todas as plataformas do Meta. E como marketing, você usa essa plataforma pra caramba, então você precisa se adaptar e entender novas regulamentações, mudanças, atualizações, e com isso entender também como a população e o ser humano vai se comportar ao uso das ferramentas. Então a gente tem, por exemplo, a cultura do cancelamento. Acho que ela, para quem trabalha com marketing, é sempre uma dificuldade que está ali, e a gente vem numa era muito grande do crescimento do boicotismo. Então, da cultura de você boicotar uma empresa, de você não comprar, de você se posicionar e falar, olha, isso aqui eu não concordo, não aceito, não vou consumir. Então, acho que para quem trabalha com marketing, isso é um ponto que está sempre também como dificuldade, tem que ficar aberto, tem que entender se sua campanha ela faz sentido, se você está num ambiente de fala, se é verdadeiro, se transmite o que a empresa acredita, para você estar num ambiente seguro. Uma coisa também, como o Pedro falou, reflete muito a vida pessoal do consumidor quando ela vai escolher qual marca ela vai consumir. E aí a gente tem também um fenômeno que, na verdade, é uma tendência,
A geração Z, ela nasceu muito imersa na tecnologia. Então, como ela sempre consumiu muito isso, existe uma tendência contrária para eles saírem cada vez mais da tecnologia. Não de forma definitiva, mas buscarem cada vez mais experiências offline. Então, experiências reais que elas vão poder viver e participar. Então, a gente acha também que isso é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, é uma questão para estar com o alerta ligado também, para não se pautar apenas na parte digital. É um público que vai consumir conteúdo de uma forma diferente do que tem hoje. E aí, apesar dessa desconexão, a gente entende que as experiências elas são cada vez mais imersivas. Então, com mais uso de tecnologia, seja aí, realidade aumentada, enfim, o que seja, as experiências elas vão estar mais híbridas. Outra realidade também. A gente teve, por exemplo, o lançamento do iPhone essa semana com 1 milhão de possibilidades com inteligência artificial na palma da mão, literalmente, né? E no próprio lançamento com vários influenciadores do mundo inteiro. Então a gente pega um pouquinho de cada realidade e mistura, porque a grande verdade é que nada é excludente. A gente só vai trazendo coisas novas e tirando outras e reciclando as possibilidades. Sim, inclusive falando de experiência, começa a misturar o que é a experiência física com a experiência virtual. Total. Também, né? Eu já nem sei, inclusive, se existe experiência física ou experiência virtual. É experiência. Porque hoje em dia tudo é amplificado através das redes sociais. E a gente tem uma metodologia interna que a gente chama de online. Então a gente não faz uma diferenciação do que é online e offline. Fica tudo numa única linha. Maravilha, estamos batendo esse papo com a Berlin, falando um pouco sobre Brand Experience, falando sobre construção de marca a partir desses novos vetores e como tirar o máximo dessas experiências na construção de marca dos clientes e dos clientes aqui nessa edição comemorativa do Você com Dinheiro de hoje, de 2 anos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com a Berlin sobre Brand Experience, sobre a construção de valor de marca a partir de experiências complementares, trazendo um pouco dessas inovações e nessa ponte entre as inovações e a data comemorativa aqui dos 2 anos de Com Dinheiro, nós trouxemos aqui perguntas do público através dessa caixinha da Berlin. A gente sorteia aqui novas perguntas para cada bloco. Vamos ver o que mais tem aqui. Vamos lá. Opa! Acho que essa aqui eu devolvi. Peraí. Opa, vamos lá. Então, essa é a pergunta do Core Business aí. Brand Experience. Como a experiência de marca pode influenciar a percepção do consumidor e fidelidade? Fiquem à vontade. Começou. Vou dar um exemplo, que eu acho que quando a gente tangibiliza essas coisas em exemplo, elas ficam mais claras. Mas vamos lá. Você vai no Rock in Rio, e estou usando o exemplo do Rock in Rio, que está super atual. Rock in Rio patrocine a gente. Começa agora já. Então, você acha que a pessoa que desceu a tirolesa da Heineken em frente ao palco mundo, vendo a banda favorita dela, e toda aquela multidão, vai esquecer daquele momento? Não vai esquecer. E vai lembrar para sempre que a Heineken proporcionou para ela essa experiência no Rock in Rio. Então, as marcas, quando elas entram dentro desses ambientes, elas têm ali o consumidor muito aberto a consumir ela e ser beneficiado. Então, isso vai muito de encontro com o ponto que eu trouxe antes. Quando a gente investe em Brand Experience, a gente tira o consumidor do papel de espectador e traz ele para um agente de troca. Então, ele troca com a marca. Quando a gente troca com a marca, a gente possibilita que a marca entre em universos de ativação, então ela se posicione e ela traga conversas para cima da mesa e, através disso, aumente o engajamento, crie memória afetiva, crie consciência de marca, que é o Brand Awareness, com isso gerando mídia online, mídia offline para assessoria de imprensa, conversas no digital, conversas com clientes de maneira física. Então, isso gera uma série de benefícios que convertem na venda, mas também convertem na força de marca, na construção da marca, em posicionamento, em vários outros fatores que no final do dia também convertem em venda. Porque acho que a gente tem que entender que ações de marketing, por mais que sejam de longo prazo, os objetivos são objetivos de venda. E aí eu vou pegar aqui no calcanhar desse ponto, que é o seguinte, você trouxe aí um ponto que é verdade. Se eu tiver nessa ativação,
meu relacionamento com a marca ela é mais intenso. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho poucas pessoas com essa ativação. Como é que você equilibra esse ponto? Tem poucas pessoas nessa ativação, porque é super Por exemplo, concorrido. a banda, eu ia gostar pra caramba de tocar na banda da Coca-Cola. No entanto, só 30 pessoas tocaram. Não, são alguns turnos de 30. Tá. Mas sim, Mas de não toda são forma... 300 mil. Exato. Mas aí a gente tem que entender 2 pontos, tá? Quando a gente vai falar de ativação. Primeiro, toda ativação que a gente faz no offline, a gente pode levar aquilo para uma campanha no online e o que impactou 30, 100, 200 pessoas, impacta X pessoas no online. E aí você gera empatia. Então esse é um ponto. Segundo ponto, quando, por exemplo, a Heineken, ela investe no Rock in Rio, ela tem 2 tipos de verba. Primeiro é a verba comercial. Então, na verba comercial, ela está vendo o volume de cerveja que ela vai ter dentro do Rock in Rio. E muitas vezes, dentro do Rock in Rio, é a primeira vez que aquele consumidor, que muita gente, né, grande massa, está provando Heineken. Hoje em dia, já menos, porque a Heineken está mais consolidada no Brasil, mas no início, lá em 2011, quando a Heineken entrou patrocinando no Rock in Rio, muitas pessoas provaram Heineken pela primeira vez no Rock in Rio. E o segundo é a verba de marketing. Então, é uma verba de posicionamento, que posiciona a sua marca com aquele evento. Então, as pessoas vão começar a associar a sua marca com o que aquele evento acredita, com o público que está naquele evento. Quando você junta essas 2 verbas, você tem uma estratégia de marketing. Então, por mais que poucas pessoas possam descer a tirolesa, você posicionou que a Heineken acredita naquilo, que a Heineken vende aquilo, que a Heineken cria aquele desejo. Então, no longo prazo, você vai construindo uma imagem para a Heineken e isso vai criar empatia e afetar os consumidores em várias camadas. Até seguindo esse exemplo de Heineken, em outros cases, como, por exemplo, aqueles vídeos de futebol que eles fazem, eles levam uma pessoa num restaurante, a pessoa recebe uma carta que ela lê ali, você está convidado para ler, para ir na final da Champions League, assistir não sei aonde, e aí você não pode falar para a pessoa que está jantando com você. E aí a outra pessoa está ganhando um prêmio totalmente diferente também da Heineken. Às vezes 5 pessoas foram para aquela promoção, mas todo mundo viu aquele vídeo depois, como o Pedro falou, foi muito amplificado e virou um case. Então tem o case do estagiário que eles fizeram, que é um processo seletivo que o cara vai até o momento que ele entra dentro de um estádio e todo mundo vibra gritando o nome do cara. A vida daquele cara ali mudou naquele momento e todo mundo que assistiu aquele vídeo ali cria um sentimento totalmente diferente com a marca também. E, como o Pedro falou, tem um sentimento de empatia. Então, a gente consegue amplificar no digital, na televisão, também essas experiências são um pouco mais locais. Então, a partir do experience, vocês criam content também para difundir e tirar capilaridade daquela experiência. Porque é o que eu te falei, o online é uma única linha, tanto no digital quanto no offline. Quantas pessoas não compram Heineken para assistir a final da Champions League? Pode escolher qualquer cerveja. Muitas pessoas compram Heineken porque está relacionado. Elas sentem que aquele evento precisa ser consumido com Heineken. E isso a gente vê quanto a Heineken é ativa em várias partes do mundo, fora da Europa, durante a Champions, quanto cresce o volume de vendas de Heineken durante esse período. Então está tudo interligado. Não, você estava comentando de Champions e você comentou de Rock in Rio. Mas eu, por exemplo, gosto muito de Fórmula 1. E agora, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando que eu estava conversando com um convidado do programa, inclusive, que também gosta de Fórmula 1, sobre ir lá para assistir o GP de Interlagos. E aí, quando eu conversei com ele, eu falei, olha, quando a gente... Ele estava indo em um setor diferente, meio longe. Então, a hora que a gente se encontra é a área que fica na vala comum ali, E provavelmente você vai tomar uma cerveja. E quando eu estava conversando com ele, a imagem da Heineken estava na minha cabeça. Eu não estava pensando em tomar uma cerveja. Especificamente era a Heineken. Por quê? Tanto porque tem o próprio... Eles são patrocinadores do evento, tem um espaço dedicado a eles, e você basicamente só tem essa opção de cerveja lá. Só que isso virou tão intrínseco ao modelo, quando você pensa em tomar alguma coisa na Fórmula 1, é imediatamente Heineken, né? Então, você vai criando essa associação entre o evento, que geralmente é uma coisa prazerosa, quem vai assistir Fórmula 1 porque gosta, dificilmente você vai lá obrigado, né? Então, essa associação positiva entre a marca e a experiência, ela vai se consolidando, você vai enraigando quase na linha da experiência de Pavlov lá, né? Você vai tendo uma reação positiva associada à marca e que vai se realimentando ao longo dos eventos, né? E quando a gente fala também, você trouxe o exemplo da Heineken na Fórmula 1,
colaborando com tudo que a gente falou, a Heineken não está só no evento ali vendendo cerveja, ela está fazendo uma propaganda com os pilotos antes, falando, por exemplo, de Heineken Zero, ela está na rede social dela falando disso, está na rede social da Fórmula 1 falando disso também. Então, é uma construção que ele está falando ali em todos os canais que ele pode atingir. É uma entrega super completa para a gente conseguir, de fato, criar isso. E a Heineken faz isso super bem, não à toa, nosso cliente. A comunicação integrada de marketing, vocês comentaram no primeiro bloco, né? É uma construção que ela vai se reforçando, né? Se potencializando. Sim. Muito bem, vamos lá, vamos abrir mais caixinha de pergunta aqui, vamos lá. O que mais tem aqui? Inovação na área de marketing. Inovação em marketing é sempre sobre criar algo novo. Ou pode também significar... Aqui é um pouco de aquela teoria japonesa de gestão, né? O que é Kanban e o que é melhoria disruptiva, né? Então, é criar novo ou tem ali o jogo de melhorar um pouquinho o que já existe? Então, acho que quando a gente fala de inovação, tem muito uma ideia de inovação ter que ser inovação tecnológica. E, na verdade, inovação não precisa estar alinhada à tecnologia. Qualquer coisa que proponha um novo modelo e melhore alguma coisa que já é feita é inovação. Partindo desse princípio básico, a gente consegue olhar diferentes coisas, diferentes vertentes. E aí, quando a gente fala de experiência, acho que uma coisa que a gente tem que olhar primeiro tem que ser feito o feijão com arroz. Então, a gente vai fazer o básico bem feito e depois a gente vai dar o efeito wow, que é trazer melhorias e outros pontos para, de fato, agregar e transformar aquela experiência em uma coisa bem maneira. Por quê? Quando você está pedindo um Uber, um iFood, quando você avalia? Ou quando é ruim e é abaixo das suas expectativas, ou quando é muito superior às suas expectativas. Quando é maneiro, mas está alinhado com as suas expectativas, você não deixa uma avaliação. Por quê? Trabalhar com experiências é trabalhar com expectativas. Dado isso, a gente já entendeu que inovação pode ser qualquer tipo de melhoria, não precisa ser disruptiva, pode ser incremental, e trabalhar com experiências é alinhamento de expectativas. Então, quando a gente fala em unir esses dois conceitos e trazer inovação para dentro das experiências, é você superar as expectativas trazendo uma melhoria que seja incremental, que seja nova, que seja diferente, ou até mesmo que facilite o processo. Maravilha, então... A gente tem um ponto aí, na verdade, que até é natural processo de marketing, que é ser criativo. Né? Ser criativo é um processo de inovação constante também. Né? É mais... Acho que você colocou bem que não é só o ponto de... Isso vai mudar a via tecnológica que você vai usar, você vai usar LED ao invés de luz holográfica, enfim. O importante... também é na inovação da ideia, em criar ideias disruptivas. Tem o exemplo do ventilador que você fala no... Esse é bem comum para quem trabalha com inovação. Eu acho que é o auge da criatividade de forma mais simples possível. Eu conto? Pode. É uma historinha que tem, mas é muito comum, eu sempre trago ela em sala de aula. E para quem trabalha com inovação, tem um exemplo de uma fábrica de pasta de dente, e eles estavam tendo um problema durante a pista, que era colocar as caixinhas, a pasta de dente dentro da caixinha. E aí estava tendo uma margem muito alta de erro, então as caixas estavam chegando vazias sem a pasta de dente. E aí, dentro da diretoria, estavam pensando, estudando uma tecnologia de como poderia ser feito para diminuir essa margem de erro, com balança, esteira, taca para um lado, taca para o outro. E quando chegaram no chão de fábrica, simplesmente colocaram um ventilador no final da esteira que empurrava as caixinhas vazias para fora. Então, inovação, às vezes, pode ser uma coisa super simples, super barata, basta você estar atento ao processo e ter um olhar criativo para dentro do processo. Então, eu sempre trago esse exemplo em sala de aula porque eu acho que ele é muito simples, muito rico e muito legal da gente olhar a inovação com esses olhos. Maravilha, estamos batendo esse papo com o Pedro e com o Fábio aqui da Berlim, falando um pouco sobre Brand Experience, falando sobre como trazer esse elemento para dentro da conversa com branding e gerar valor para a marca a partir desses pontos de contato excepcionais e, naturalmente, entender um pouco como essa estrutura, essa cadeia de valor se comporta para as companhias, onde você pode usar esse tipo de recurso, como você pode aproveitar e complementar cada um deles para tirar o máximo potencial, sempre com a ideia aqui do programa de trazer para vocês mentes que provoquem
incentive, a gente instigue a pensar de uma forma diferente. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, especial aí, batendo papo com a Berlim, aproveitando aí o programa, o número especial do programa de 2 anos, falando um pouco sobre Branding Experience. E você sabe que a ideia aqui é a gente construir sinapses, construir pontes, né? Então tem muito disso no próprio jeito de pensar Brand Experience, né? De ter coisas que vão marcar e vão ficar, né? Então, por isso também a gente teve a história da caixinha, comentei com vocês, de a gente ter originalmente, né, na origem do programa, quando a gente começou a ter entrevistas, que vinham as perguntas dos telespectadores, internautas na época, e eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui, aproveitando que o Pedro também é professor, a gente estava comentando antes da gravação das ações que a gente faz com os alunos, né? Então, poxa, traz uma ideia aí, a gente vai reciclando. Então eu queria fazer essa brincadeira com vocês agora aqui. Vocês estão aqui no programa Você com Dinheiro, veio justamente da Com Dinheiro, né? Não é, o Com Dinheiro não é só o trocadilho sonoro, mas é de fato pelo branding do próprio programa. E eu queria propor para vocês criar uma ativação para Com Dinheiro. Do zero? Do zero. Agora? A gente está aqui para isso. Quem sabe para ao vivo, Quem sabe não. A gente tá, porque é o seguinte, eu queria compartilhar quem está assistindo a gente justamente também esse processo de criação, né? E dado o próprio público-alvo, tanto de Com Dinheiro quanto de quem está assistindo o programa, eu acho que é legal para brincar um pouco até com essa ideia que eu comentei no primeiro bloco, de um mercado financeiro ser mais engessado. A gente estava na Expert há 2 semanas e você tinha algumas ativações até, assim, mais simples, genéricas, tal, pergunta, quiz, etc. Então, algumas ativações, mais coisas simples, você tinha um quiz, você tinha uma roleta, mas, pô, tem um espaço ali, porque está todo mundo no mercado financeiro ao mesmo tempo, você tem um baita espaço para fazer coisas diferentes. E ali você tinha uma ação pontual também, tinha um espaço propício. Mas, pô, o que daria para a gente fazer em termos de Com Dinheiro e usar esse conceito de Branding Experience dentro do nosso tipo de negócio? Depende, se tem dinheiro? Com dinheiro mesmo? Com pouco dinheiro, vamos colocar assim. Tem muitas perguntas pra gente... Você com pouco dinheiro. Tem muitas perguntas para a gente fazer antes da gente poder desenvolver uma ativação para uma marca. E aí a gente começa principalmente entendendo qual que é o público qual o perfil de público que a gente vai atingir. A gente, geralmente, quem que compra Com Dinheiro, tá? Tomador de decisão de investimento. Então, uma pessoa física poderia comprar para gerir o próprio portfólio? Até poderia, mas não é o mais comum. Então vai comprar, sei lá, um gestor de patrimônio, o wealth manager vai comprar Com Dinheiro, um banco de investimento vai comprar Com Dinheiro, uma gestora de fundo que eventualmente seleciona os ativos ou monta fundos de fundos e vai comprar esses fundos no mercado. Essa turma alocadora vai usar Com Dinheiro e um pouquinho de quem vai colocar título no mercado. Então, eu criei meu fundo, eu quero saber quem poderia comprar. Eu vou usar o Com Dinheiro para ver quais fundos de pensão, RPPS, compram fundos parecidos com o que eu vou montar. Então, é muito esse cara que toma a decisão de investimento. Vai ser um banco, vai ser uma gestora, uma corretora, essa instituição que aloca recursos ou cria produtos para alocadores de recursos. Beleza. Então, esses tomadores de recursos, eles estão onde? Na Faria Lima, no Shopping XYZ, no evento da XP, talvez na Fórmula 1, certo? Certo. Na Expert, a gente sempre fala aqui, é um dos principais eventos para a gente. Geolocalização. Uma vez eu fiz um estudo pela própria Com Dinheiro. Uns 70% do mercado de fundos, de CNPJ de fundo de investimento, fica aqui em São Paulo. Uns 70% do que fica em São Paulo fica em 2 CEPs aqui na região da Faria Lima. Então, a gente já sabe que a gente vai atuar nessa região, não faz sentido fazer uma ação no Maranhão, por exemplo. Porque se seu público está aqui... a gente tem literalmente o CEP para trabalhar, facilita bastante já. E aí,
o que esse público normalmente consome? O que tem afinidade com os interesses desse público? Nesse universo tem muito... Sabe que o Faria Limer? É muito isso. Então, sei lá, consome água com gás, gelo, limão, almoça no Haskell, almoça nas tratorias das ruas. E é até bom a gente entender esses dados, de fato. Quanto mais dado, melhor pra gente entender até o ticket médio que essa pessoa gasta, qual o patrimônio que aquela pessoa tem, a idade, tudo isso a gente consegue entender com essas questões de consumo também. Tem uma ferramenta de marketing que se chama persona. A partir do que a gente pode traçar essa persona, a gente entende que é praticamente você está fazendo. Ela almoça no Haskell. Então a gente pode pensar num clube de benefício que envolva o Haskell. Ela consome água com gás. Então a gente pode pensar numa ação que tenha água com gás. E a partir daí, ir traçando coisas que você vão falou, se por exemplo, conectar da Fórmula 1. A gente pode levar um grupo de clientes potenciais que a gente quer fazer essa conversão, né, para eles entrarem na tua empresa. A gente faz uma experiência que eles vão poder ir contigo para a Fórmula 1. Então a gente organiza um meeting point em algum restaurante, faz um almoço, depois vai todo mundo numa van para lá. Então é só uma super ação para a gente conseguir converter grandes clientes também. E aí, falando de comunicação integrada, já que a gente está falando de Fórmula 1, a gente vai pegar esse grupo mais exclusivo e vai levar para a Fórmula 1, mas a gente pode talvez pensar alguma coisa de Fórmula 1 na Faria Lima. Então a gente já sabe que esse CEP é o que vocês trabalham, a gente pode pegar um carro plotado, estilo Fórmula 1, passar e falar sobre como dinheiro e vai pegar um público maior e depois levar isso para o digital. Exatamente, isso é uma questão importante. Tudo que a gente está falando aqui, a gente leva para o digital depois. Também o que seria legal, como você falou, de ativações sem graça da feira, etc., é a gente reinventar isso. Então a gente pegar e entender o que todo mundo já está fazendo. Então a gente tem cases, por exemplo, que a gente já fez, que a gente estava em feira que tinha muito brinde, a gente dava sacola para a pessoa carregar os brindes todos que ela ia ganhando em todos os stands. Então acabava que a gente que aparecia no final. Isso foi muito legal, porque a marca não tinha dinheiro e a gente precisava aparecer dentro da feira. Então a gente fez uma sacola enorme, laranja, todo mundo colocava tudo dentro da sacola para carregar o que ganhava, e aí a feira toda era laranja, com um investimento baixíssimo, que era só a sacola. Além da pessoa levar isso para casa depois, de também ter, enfim, usar para ir na feira, no mercado, onde for. Mas o grande ponto é, a gente pode pensar em ideias criativas com pouco dinheiro, a gente precisa só ter um mote e trabalhar esse mote nas várias frentes. Então, às vezes até dentro do Expert você tem um guide que não te permite ter uma coisa tão grande ou fica muito caro, mas se você já trabalha, por exemplo, mote de Fórmula 1, você pode fazer uma ativação igual a essas, com roleta, brinde, mas que também trabalha o mote de Fórmula 1, porque aí você deixa integrada a estratégia de marketing que você já está trabalhando, e você consegue ter uma coisa que conversa com o todo e as ações vão conversando entre si. E aí você tem um ponto, quando você trabalha com esse público, por exemplo, vamos para a Expert, ele já vai estar lá. Às vezes até vamos na Fórmula 1, o cara já comprou o ingresso, provavelmente antes que eu consiga acioná-lo. Mas aí, então, trabalhar essa segunda derivada da experiência acaba sendo muito importante para a gente. Que é, primeiro, fazer ações com pouco dinheiro, mas segundo, como você vai, sem incomodar naturalmente o cliente, mas como você vai fazer ele parar para pensar aquela marca ali. Pode te dar um exemplo. Quanto tempo dura para ele percorrer a pista de Interlagos? Vamos supor que você sabe quanto tempo? Uma volta? 1 minuto e 10, um pouco menos de 1 minuto e 10. E aí a gente pode fazer uma lista de coisas que a gente consegue fazer com 1 minuto e 10. Entre elas, o último ponto, que é o mote da campanha, é tomar uma boa decisão através dos dados de com dinheiro. Em 1 minuto e 10 você toma uma boa decisão. Mas muito bom esse ponto. Fazer as consultas no 1 minuto e 10 da volta de Interlagos. Cara, a gente precisa fazer essa ação esse ano. Vou ter que conversar lá com o pessoal para a gente bolar alguma coisa em cima disso. Pô, muito bem sacado. E deixa eu começar a agradecer vocês. A ideia foi 1 minuto e 10, hein? Eu tava sem as dados de com dinheiro. Deixa eu agradecer vocês pela participação. Muito bom papo. Muito obrigado por terem vindo. Aceitar fazer essa brincadeira toda com a gente. Espero que vocês tenham gostado, sentido à vontade também. O público, tenho certeza, aprendeu bastante aqui com essa conversa. E, naturalmente, deixar aqui o espaço para vocês, deixarem a mensagem final, fazer também os agradecimentos e deixarem, naturalmente, os contatos de vocês para quem está assistindo a gente queira procurar Berlim,
como pode buscar o serviço de vocês. Perfeito. Primeiro de tudo, agradecer você por ter recebido a gente. O papo foi super legal, a gente ficou super feliz. Quem tiver mais dúvida, quiser saber mais sobre o nosso trabalho, quiser trocar, enfim, a gente está super disponível. Que seja para os primeiros 2 anos de muitos outros anos do Você com Dinheiro. E para seguir a gente nas redes sociais é @Berlim com 2 N's, como está escrito aqui no Instagram. Grupo Berlim é o nosso site, ou no LinkedIn, tanto Berlim quanto a gente. Eu sou Pedro Henrique Jasmin. E Fábio Zubenberg. Valeu, pessoal. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Muito obrigado a Berlim e a todos os envolvidos aí nessa produção do programa por prepararem aqui esse evento, esse marco aí pra gente. Naturalmente, muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer e sempre tendo aí o intuito, o objetivo, o foco de tornar você um investidor melhor a cada dia, com provocações, com debates, com reflexões sobre investimentos e negócios. Se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seus investimentos e seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br, manda lá também para a gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br. Eu queria naturalmente encerrar aqui o programa de hoje fazendo um agradecimento especial a vocês que tornam esse projeto possível. A gente começou com uma ideia maluca de trazer debates profundos sobre investimentos para dentro da televisão, né? Quem poderia imaginar trazer esse tipo de debate para 1 hora de conversa na televisão brasileira? E a gente consegue fazer isso, mantém o programa do ar justamente pela expectativa, pelo telespectador, na verdade, pela atenção, pela audiência de todos vocês. Muito obrigado por nos acompanhar ao longo dessa jornada até hoje e se preparem que em breve nós veremos novas e cada vez, espero, melhores novidades para você. Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.